Então, a ideia dessa aula é a gente falar sobre ligantes, e falar sobre tipos de ligantes, e falar sobre número de coordenação e geometria. Então, a gente falou na última aula que você pode formar complexos com vários tipos de ligantes. Ligantes que tem somente um átomo que vai interagir com o centro metálico, e a gente chama de ligantes monodentados. E átomos e ligantes que tem mais de um átomo que vai interagir com o centro metálico. Que é esse daqui, formação, essa espécie, esse ligante, que tem mais de um átomo que vai interagir com o centro metálico, que são esses dois que estão em azul. E a gente chama de ligantes, aqui nesse caso, bidentado, pode ser tridentados ou polidentados. Então, essa espécie é etileno-diamina. Essa espécie se liga ao íon central, ao ácido de Lewis, formando um quelato, né, formando um anel, formando esse quelato. E aqui a gente tem, na figura do lado, temos o complexo cobalto com 3 etilenos de amina, cobalto 3+, formando um complexo com 3 etilenos de amina. Então, essa figura aqui tem um etileno de amina, as duas, segundo etileno de amina, a terceira etileno de amina, formando uma geometria octaédrica. Então, esse complexo ele é formado por ligantes, nesse caso a gente pode chamar de bidentados. São ligantes que têm 2 átomos que se ligam ao centro metálico ou ao ácido de Lewis. Um outro ligante bem importante é a EDTA, que vocês devem ter conhecido ele na analítica. Então, a EDTA é um ligante que se liga ao centro metálico por vários átomos doadores, várias bases de Lewis, nesse caso, bases de Lewis até diferentes, oxigênio e nitrogênio. Então, temos aqui 2 oxigênios, 4 oxigênios, 2 em cada extremidade, que estão desprotonados, e 2 nitrogênios que interagem também com o ácido de Lewis. E a estrutura formada com cobalto EDTA é também uma estrutura octaédrica. Essa é a estrutura quando o átomo está se ligando ao centro metálico. Então, se a gente observar somente o centro metálico, tem 2 átomos no plano, 4 átomos no plano se ligando ao centro metálico, um abaixo do no plano e outro acima do plano. E nesse caso aqui também formando um complexo octaédrico. O EDTA ele é um ligante muito utilizado na analítica, por exemplo, para complexação, né? Então ele forma complexos com os íons metálicos. E ele não tem muita seletividade. Essa formação é com vários íons metálicos. Então se pode se remover, por exemplo, vários íons metálicos em solução utilizando EDTA. E alguns dentistas, na verdade, assim, é uma prática da odontologia, por exemplo, quando você está fazendo um canal, o pessoal chama, né? Fazendo um canal no dente, que o seu dente está muito aberto, que o dentista começou está muito profundo e tem que remover cálcio para fazer os próximos procedimentos, eles usam EDTA, lava aquele dente que está em procedimento, lava com EDTA e ele remove o cálcio que foi produzido pela broca do dente. Essa estrutura, a geometria ela é formada pelo número de átomos que estão ao redor, que estão ligados ao centro metálico. Então, isso vai depender do ligante. Nesse caso, por exemplo, nossa aula hoje, basicamente, ela vai por esse caminho. Nesse caso do EDTA, por exemplo, ele é uma molécula orgânica grande, mas ela tem vários átomos doadores. Então, ela tem 6 átomos doadores que conseguem se ligar ao centro metálico, formando uma estrutura octaédrica. Mas, por exemplo, se esses 2 nitrogênios aqui do meio tivessem protonados, esses 2 nitrogênios não se ligariam ao centro metálico. Mas, o que iria acontecer? Os 4 oxigênios poderiam se ligar. E isso ia dar um impedimento estérico grande para que outro ligante se aproximasse desse centro metálico. O que iria acontecer, provavelmente, era que esse ligante ia forçar o centro metálico a ter outra geometria. O centro metálico não. A estrutura formada a ter outra geometria. Então, se está sobrando só 4 átomos aqui, tem só 4 átomos ligantes, então teria que formar geometrias a partir de 4 átomos ligantes. Então, poderia ser um quadrado planar, poderia ser uma tetraédrica. Então, isso vai depender do ligante. Então, o ligante também ele força por impedimento estérico o número de coordenação. E daqui a pouquinho a gente vai ver exatamente alguns fatores que interferem no número de metais e quelatos nos sistemas vivos. Isso é muito importante, essa parte, porque temos no nosso organismo muitos metais de transição e muitos metais do bloco D, nosso organismo, né? Temos tanto, por exemplo, cobalto, como temos zinco.
nosso organismo. E esses elementos, eles participam de várias reações em nosso organismo. Nesse caso aqui, um ligante muito importante são as porfirinas. As porfirinas, elas são anéis macrocíclicos. Ela tem uma cavidade dentro aqui. Nesse caso aqui, ela está protonada com hidrogênio. Quando ela é desprotonada, essa cavidade, ela consegue formar um complexo com um metal dentro dessa cavidade. Então, tem vários sistemas vivos que têm metais em sua estrutura, utilizando anéis porfirínicos. Por exemplo, o sangue em nosso organismo ele é carreado por um sistema que tem um anel porfirínico, que tem um ligante porfirina. Então, e a porfirina é o que a gente chama, o M, e contém ferro 2 dentro da hemoglobina. Então, dentro da hemoglobina tem espécies químicas, formam-se espécies químicas com porfirina, e essas porfirinas, dentro desse canal, dessa vacância aqui da porfirina, forma um complexo, e esse complexo de ferro-porfirina é o que vai carrear o oxigênio dos alvéolos pulmonares para os músculos, por exemplo, as células musculares. Então, essa é a estrutura M, que é formada por um anel porfirínico. Esse anel porfirínico é aquilo que a gente viu, 4 nitrogênios, e o ferro. Esse ferro ele está em estado de oxidação, em transição entre ferro 2 e ferro 3. E nessa transição ferro 2 e ferro 3, ele consegue formar uma ligação com o oxigênio, com o dioxigênio. Então, há uma formação com o dioxigênio. Observe que abaixo do plano, tem uma ligação com um resíduo de proteína, e acima, uma ligação com o oxigênio. Essa estabilidade vai depender do meio. Então, a depender do meio, do pH do meio, esse oxigênio, essa configuração do ferro muda um pouco, e esse oxigênio, ele pode ser complexado e ele pode ser liberado. Aqui a gente tem a estrutura da hemoglobina, e é formada por 4 subunidades M, onde cada subunidade é uma proteína globular com o grupo M, porfirina mais ferro. Então, a hemoglobina, aqui tem 1, 2, 3, 4 estruturas dessas, e são essas estruturas que conseguem carregar o oxigênio dos alvéolos pulmonares para as células musculares. Quando chega nas células musculares, o pH muda, então essa configuração aqui, ela muda um pouco, e aí o oxigênio é liberado das hemoglobinas para as mioglobinas. E aí é feito esse transporte de oxigênio dos alvéolos para as células musculares. E são nas mioglobinas que esse oxigênio depois vai ser liberado para o funcionamento interno das células. Então, complexos, eles são bastante importantes no funcionamento do nosso organismo. E aí, nosso organismo, ele consegue metabolizar muitos desses elementos que a gente vai estar falando, eles conseguem metabolizar. Esses que o organismo consegue metabolizar, eles são úteis em algum processo no organismo, e os outros que ele não consegue metabolizar, como cádmio, chumbo, mercúrio, eles são venenos para o nosso organismo. Pode ser que, com a evolução, a gente chegue a metabolizar em algum momento, com alguma função, esses outros elementos também. Essa tabela ela traz alguns ligantes. O nome do ligante, essa tabela mostra só uma lista de ligantes, e aí a gente vai ver no momento da nomenclatura. E também usamos algumas abreviaturas desses ligantes para facilitar a escrita do nome do complexo. Então, esse aqui é o acetilcetonato. Ele tem 2 átomos, que são ligantes. Ele é chamado de ACAC. Amina, nitrogênio, é o átomo ligante. Água, a gente pode chamar de aqua. Bromo, carbonato, cloro, ciano. Então, tem vários ligantes, e esses ligantes podem se ligar. Oxo, mas aqui é só para mostrar que existem vários ligantes, e a gente vai trabalhar com cada um. Aqui, um importante é isotiocianato. Esse isotiocianato, assim como o tiocianato, ele pode se ligar ao centro metálico por 2 átomos diferentes, um ou outro. Esses são os ligantes que a gente chama de ambidentados. Aqui o anel porfirínico, 1,10-fenotrolina, todos esses, quer dizer, grande parte desses aqui, a gente utilizaria na prática em alguns exemplos. E aí passamos para os números de coordenação.